Um país com armas nucleares é invulnerável a uma invasão? Em regra, sim. Mas se esse país for o Irã, com o disparo de mais de 400 mísseis contra o território israelense, Israel pretende atacar instalações nucleares do Irã como forma de contra-ataque e diminuir ainda mais o avanço do programa nuclear iraniano. No meio de toda essa especulação de como Israel irá contrapor a ação iraniana, outro debate surge. O Irã tem ou não tem armas nucleares? E se sim, seria sábio atacar diretamente um governo dotado de armas nucleares? De maneira oficial, o Irã não possui nenhuma arma nuclear, mas isso é o que diz o governo do Irã, que não tem muita credibilidade no tema, já que abandonou os acordos nucleares e já anunciou que não vai limitar o enriquecimento de urânio, como vamos ver mais na frente. Outro ponto que nos leva a sugerir que o Irã não tem armas nucleares é que Israel não estaria tão predisposto a realizar um ataque em larga escala contra autoridades iranianas se isso fosse de fato verdade. Porque caso tivesse, o Mossad, o Serviço Secreto Israelense, já teria total consciência sobre as armas. Isso porque, a partir do momento que um país possui armas nucleares, seu poder político é quase que equiparado a todos os outros que também possuem. Vamos imaginar o seguinte: a Rússia passa por um conflito muito grande devido ao conflito, mas ninguém, em sã consciência, pretende lançar uma bomba no Kremlin ou atacar um alvo muito grande do exército russo, assim como uma invasão em seu território seria algo altamente improvável. Este medo só existe porque a Rússia é uma potência nuclear. Mesmo em guerra com a Ucrânia, e mesmo que a Ucrânia tenha, em poucos momentos, acertado alvos dentro do território russo, nem de longe isso seria uma invasão ao país. Quando um país consegue miniaturizar uma ogiva e colocar dentro de um míssil balístico, ela chega no mais alto ranking político que se pode chegar, a de potência nuclear. Nesse patamar, essa nação está praticamente do mesmo nível que as gigantescas nações do mundo, como Estados Unidos e China, que são praticamente impossíveis de invadir por conta disso. Mas para chegar nesse ponto, um país precisa desenvolver suas próprias armas nucleares, e é justamente isso que está em jogo. O Irã tem um programa nuclear antigo que remonta da década de 50, que foi, inclusive, incentivado pelos Estados Unidos por décadas. Com o passar do tempo, o que era para ser um programa pacífico de energia começou a levantar suspeitas mundiais a respeito da finalidade do urânio enriquecido. Então, o Irã sofreu diversas sanções, mas o seu programa nuclear sempre esteve de pé. Em 2015, assinou um pacto que criava uma série de restrições ao uso do urânio enriquecido, mas em 2020, os Estados Unidos mataram o general Qasem Soleimani, a principal mente do projeto, e desde então, o país abertamente anunciou que não vai limitar em nada as capacidades de enriquecer o material nuclear. Isso é literalmente uma declaração oficial de que o Irã estaria agora oficialmente disposto a criar armas nucleares. E como o Irã é o principal fedor de diversos grupos da região, ter capacidade nuclear coloca em risco Israel e a Arábia Saudita, outro país rival dos persas. Na verdade, são poucos países no mundo que têm essa capacidade e, geralmente, são os países mais estáveis e menos ligados a grupos terroristas mundiais. Isso só prova o quanto uma arma nuclear é também uma arma política. Caso o Irã consiga desenvolver uma ogiva nuclear miniaturizada, seria um país praticamente blindado e poderia aplicar suas medidas de financiamento a grupos jihadistas com tranquilidade pelas próximas décadas. Não à toa, com o ataque iraniano, criou-se uma possibilidade de contra-ataque por parte de Israel, que agora mira em suas instalações nucleares. Com a morte do general Soleimani em 2020, o programa nuclear iraniano sofreu um grande golpe. Agora, com o iminente ataque às instalações nucleares, pela primeira vez existe a possibilidade de que o programa nuclear iraniano volte aos anos 50, já que seria praticamente impossível de se reconstruir com tantas sanções que o país sofre. Bem, mas isso implica em outra pergunta. E se o Irã já tiver posse de armamento nuclear em segredo? Como fica a situação de Israel e seu contra-ataque? Essa é outra grande incógnita. Até sabermos como Israel irá reagir, só podemos especular nesse ponto. Recentemente houve um terremoto na região e algumas pessoas especulam que o tremor seria proveniente de um teste nuclear iraniano, mas isso é só especulação. As informações concretas sobre o programa nuclear iraniano são altamente sigilosas. É óbvio que nações menores são incapazes de desenvolver armamentos nucleares sem a ajuda estrangeira de alguma potência, e a principal aliada do Irã encontra-se em guerra no momento.
Então é muito pouco provável que o Irã possua algum tipo de ogiva nuclear, a qual seja possível municiar um míssil balístico atualmente. Mas caso tivesse, este poderia ser o último alto do país quando estivesse praticamente invadido por Israel, uma espécie de, entre aspas, cair atirando. Além do mais, em longo prazo, a destruição de Israel é um sonho antigo do governo do Irã e de alguns outros países no local. E como o Irã tem o histórico de financiar grupos jihadistas na região, seria extremamente perigoso ter uma arma nuclear perto desse grupo. E isso não seria apenas uma ameaça a Israel, mas a todo mundo. E você, acha válido ter uma arma nuclear como um mecanismo de defesa? Ou acha que isso é a humanidade cavando a própria cova? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante. E se você gosta desse assunto de geopolítica, em especial da América Latina, siga aqui o canal e fique por dentro sempre de tudo o que está acontecendo por aí.